Muito bem, graças a Deus, né? Já acabamos de ouvir vários louvores, né? E neste momento já queremos passar, né, a oportunidade para o pastor Edivan, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Então você que está aí acompanhando nesse momento, né, que você possa, né, se tiver uma Bíblia aí e quiser conferir, né, a palavra de Deus, é importante você conferir, porque muitas vezes as pessoas ouvem a ministração, escutam a pregação da palavra de Deus, aí diz, não, eu não entendo isso, não sei. Então é importante você pegar a Bíblia que você tem na sua casa e analisar se realmente está correto, como diz a palavra de Deus, né? Então vamos, neste momento, passar para o pastor Edivan a oportunidade, né, que você possa acompanhar a ministração da palavra de Deus nessa noite. Pastor Edivan, a paz do Senhor mais uma vez, fique à vontade em nome de Jesus. Muito bem, eu já quero cumprimentar a todos os irmãos e ouvintes com a majestosa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, né? Aquela paz que ela vai na alma do ser humano, porque nós sabemos que lá em Isaías, né, está escrito que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, aquele que é um discípulo do Senhor, aquele que serve ao Senhor Jesus, então ele é obrigação dele, ele ter na sua vida essa paz, né? A paz que Jesus nos dá. Então, é maravilhoso, porque nós sabemos também que não estamos só. Nós sabemos que não estamos só. Nós temos um companheiro muito maravilhoso na nossa vida, chamado o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos ensina, ele é quem fala por nós, né? O Espírito Santo de Deus, ele está agindo na vida de todo aquele cristão que dá lugar a ele, que crê nele, no Espírito Santo de Deus, da forma correta, né? Porque muitas pessoas creem e dizem que tem o Espírito Santo de Deus porque acham que algumas manifestações que acontecem aí, que não, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que é totalmente o contrário, né? As verdadeiras manifestações do Espírito Santo de Deus é amor, paz, longanimidade, esperança, né? São os frutos do Espírito. Então isso é uma prova que você tem o Espírito Santo de Deus. Tem tantas pessoas que sapateiam e falam em línguas que não está na Bíblia, falam em línguas que a palavra de Deus não ensina e dizem que tem, mas não é assim. Nós vamos ter que examinar as Escrituras e ir diretamente na palavra de Deus e ver e aprender com o Espírito Santo de Deus, né? Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, cada dia que nós estamos aqui sobre a face da terra, temos aprendido mais com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, com outros irmãos que têm realmente estudado a palavra de Deus. A pastora Elisângela falou algo aqui no início. Tem muitas denominações que louvores e deixam 10 minutinhos, 5 minutinhos para se pregar a palavra, né? E quando o pregador ele chega lá na frente, que cumprimenta a igreja, só vê, a maioria sai, não fica na igreja para não aprender a palavra de Deus. Mas no nosso ministério é diferente, né? Nosso programa ele vai ao ar de 21 horas às 23 horas. E nós deixamos 1 hora só para a mensagem da palavra de Deus. Só para a mensagem da palavra de Deus deixamos 1 hora. Por quê? Tem que haver tempo para pregar a palavra de Deus. Essa palavra que produz vida. Essa palavra que produz esperança. Essa palavra que produz salvação. Essa palavra que transforma a vida do mais vil pecador. Essa palavra que transforma o homem que vive no vício da embriaguez. Essa palavra que liberta o drogado, que liberta o maconheiro, que liberta o viciado, que transforma o ladrão em um cidadão de bem. Por quê?
Porque isso está escrito na palavra do Senhor. Quem convence, quem transforma, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos essa palavra, o Espírito Santo de Deus vai na vida das pessoas, no coração das pessoas, e transforma, e age. E quando as pessoas dão lugar ao Espírito Santo de Deus, a vida dessa pessoa é impactada, é abalada, e essa pessoa não é mais a mesma. Ela agora passa a ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E muitos dizem, né? Quantos estão enganando-se a si mesmo, dizendo que tem sua vida dirigida por Deus, mas está fora da palavra. Muitos não querem, congregar, muitos não querem adorar a Deus, muitos não querem servir a Deus, não querem mais viver uma vida de santidade. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem que pregar o evangelho de poder, ela tem que confrontar com o pecado. Se algum pregador, ele não prega, não confronta com o pecado, não está longe de ser um profeta de Deus. Para ser um profeta de Deus, nós temos que pregar contra o pecado. Jesus nunca apoiou o pecado. Jesus nunca deu legalidade ao pecado. Pelo contrário, Jesus sempre ele combateu o pecado. Certa vez Jesus chegou no templo e estavam ali comprando e vendendo e negociando na igreja. E Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Pegou o chicote e desceu o chicote e expulsou aquele povo dali. Sabe por quê? Porque aquele povo não queria compromisso com Deus. Aquele povo não queria negócio com Deus. O negócio daquele povo era interesse financeiro. E hoje ainda existem muitas pessoas desse jeito. Muitos querem ser pastor a todo custo. Muitos querem ser pastor, pensam que ser pastor é enricar. Pensam que ser pastor é adquirir riqueza da noite por dia. Não, não é isso. O verdadeiro pastor, ele cuida em pregar o evangelho de Cristo. O verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas. Ele visita, quando as ovelhas estão doentes, ele visita, ele vai em busca. Isso é a verdadeira obra de Deus. Né? Mas tem pessoas que não compreendem e acham que o evangelho é riqueza, que o evangelho são coisas materiais, mas o evangelho não é isso. O evangelho que nós aprendemos é o poder de Deus para transformar a vida do mais vil pecador. Amém? Está conosco a Adriana Souza. Deus abençoe a Adriana Souza pela audiência. Lúcia, Deus abençoe. Maria do Carmo, Deus abençoe. Deus abençoe todos que estão aí conosco pelas redes sociais. Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes. E eu já quero falar aqui nessa noite o tema da mensagem. Essa mensagem está por título Os Inimigos do Cristianismo, né? Nós sabemos que o cristianismo, há muitos inimigos desde as épocas remotas, há muito tempos atrás, e um dos maiores inimigos do cristianismo foi a Inquisição do catolicismo, que matou, torturou, espedaçou cristãos, né? E as pessoas não sabem disso. E as pessoas estão, às vezes, enganadas sem saber. Mas busque, pode procurar. Você acessando lá na internet, você vai ver a Inquisição, o mal tão terrível que a Inquisição causou, né, na Igreja de Cristo. Que a Inquisição, ela foi ferronhamente contra, né, todo aquele que falasse, pronunciasse o nome desse Deus. A Inquisição batia em cima para torturar, matar e estrangular. Mas nós sabemos que não foi a Inquisição que parou. Não foi a Inquisição que impediu que o Evangelho de Cristo fosse propagado. E nada vai impedir o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ser pregado sobre a face da terra. Porque Deus vai levantar, sempre vai levantar homens e mulheres de Deus para pregar este Evangelho de poder. Esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que salva o mais vil pecador. Muito bem. Então, o texto base desta leitura que nós vamos fazer aqui, dessa mensagem, o tema dessa mensagem, os inimigos do cristianismo. Então, nós vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 17 e 18. Peço a você aí, prezado ouvinte, pode acompanhar conosco aí na sua Bíblia, que diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal.
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos, pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui esse estudo tão maravilhoso, tão abençoado, né? Os inimigos do cristianismo. Vamos aprender um pouco sobre isto nessa noite. Eu peço a vossa atenção, você, meu irmão, meu querido amigo que está aí do outro lado, para nós assim aprendermos esta palavra. Primeiro, o cristianismo tem inimigos simplesmente porque estamos em guerra. A guerra em que estamos é uma guerra espiritual, né? Efésios capítulo 6 e versículo 12 fala sobre essa guerra, né? Efésios 6 e versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está vendo aí? Então, a luta do cristão não é contra o seu próprio irmão, não é contra a sociedade, não, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Assim a palavra de Deus nos ensina, né? Estamos em guerra, né? Estamos em guerra, estamos em uma guerra espiritual, né? É uma guerra espiritual, não é uma guerra qualquer, né? Nós sabemos que houve aí a Primeira Guerra Mundial, passou, e vemos o estrago que foi a Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial passou, vemos aí o estrago que foi, né? E nós, o cristianismo, está vivendo uma guerra espiritual. Então, só aqueles que realmente estão de acordo com a palavra de Deus, eles conseguem ver e conseguem perceber esta batalha, esta guerra, a cada instante, a cada dia, a cada segundo. Nós temos que estar como um bom soldado de Cristo, preparado para lutarmos contra todas as forças do maligno, contra as forças do mal, e anunciarmos esta palavra de poder, esta palavra que transforma a vida de todo ser humano. Eu quero ler também Timóteo, junto com você, capítulo 2, 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos ver o que fala mais sobre este assunto. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja que versículo tão maravilhoso. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Está vendo aí? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita, quer dizer, ninguém que luta, ninguém que batalha, se embaraça com o negócio dessa guerra. Se você está sendo derrotado, é porque tem algo errado na sua vida. Mas se você é um soldado legítimo de Cristo, mesmo que você sofra os ataques da guerra, você vai permanecer de pé. Por quê? Se você não se embaraçar com o negócio dessa vida. Quantas pessoas que se dizem de Deus, quantas pessoas que se dizem servir a Deus e têm se embaraçado com o negócio dessa vida. Pessoas que antes pregavam, anunciavam o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se misturaram com coisas que ouviram, que alguém disse, que ouviu alguém dizer, né? E isso tem prejudicado muito
Muitas pessoas têm tirado muitos soldados, têm perdido a batalha. Por quê? Porque têm dado ouvido a essas coisas. Mas não podemos dar ouvidos a essas coisas, né? Ao ceticismo, pessoas que estão dizendo por aí, há um grupo de pessoas dizendo que a palavra de Deus não é legítima, que a palavra de Deus não é verdadeira, que tem não sei quantos mil erros na palavra de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? O diabo já tem cegado a mente das pessoas. A única fonte de vida sobre a face da terra é a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Através da palavra de Deus que o homem conhece o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fico assim perguntando como que alguém tem um pensamento desse, é enganado a pensar dessa maneira. Mas há pessoas assim, que perderam sua fé em Deus. Certa vez um cidadão disse para mim, disse que Jesus Cristo não existiu, e que Jesus Cristo não foi sepultado, e que Jesus Cristo não existiu. Eu disse a ele, então, se Jesus Cristo não existiu, então tudo é vão. Então não há salvação, não há vida eterna. Aí ele disse, há vida eterna, há um só Deus. Eu disse, não, você está... A minha Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora você não quer crer, problema seu. Agora eu creio. Eu acredito nesse Deus Todo-Poderoso. Eu acredito na palavra de Deus, num Deus vivo, né? O cristianismo... Então, essas pessoas têm sido inimigos do cristianismo. Além dos demônios, dos espíritos malignos que têm batalha, que guerreiam de dia e de noite para as pessoas não chegarem até Jesus Cristo. E quando alguém chega até Jesus Cristo, quando alguém aceita Jesus que vai para a igreja, o diabo usa alguém para tirar essa pessoa da igreja. E diz, não vai não. O que é que tu vai fazer na igreja? Tu não precisa da igreja. Tu não precisa de ir à igreja, porque na igreja é o local onde você se adora ao Senhor Jesus Cristo. Na igreja é onde os irmãos se reúnem. Lá em Atos Apóstolos diz, os irmãos se reuniam de casa em casa, andavam de casa em casa, mas também diz que eles estavam no cenáculo reunidos. Era muita gente. Quando chega no momento que tem muita gente, não dá mais para se reunir numa casa. Tem que ter igreja, tem que ter um local específico para que os irmãos se reúnam e adorem a Deus, né? Então, veja que batalha tão forte, né? Nosso dever como cristão é estar alerta contra esses inimigos. Mas para que possamos estar alerta contra eles, devemos saber quem são e o que significa, né? Por isso que nesta ocasião estaremos meditando no tema, os inimigos do cristianismo. E para alcançar isto, observamos o seguinte: o que significa a palavra inimigo? Vamos ver o que significa a palavra inimigo. A palavra inimigo e seu significado. A palavra inimigo vem do grego. É usada para descrever uma pessoa odiosa, hostil, que se opõe a outra pessoa. É usado para descrever os homens que estão em inimizade com Deus por causa do pecado. Está vendo aí? É usado para descrever, né, os homens que estão em inimizade com Deus por causa do pecado, né? Por causa do pecado. Então, aqui tem um versículo que diz assim, Tiago 4:4. Deixa eu ver aqui Tiago 4:4. Nós meditarmos aqui na palavra do Senhor Jesus, né? Pegue aí sua Bíblia, acompanhe conosco, para você tirar toda a sua dúvida. Eu não quero que nenhum dos ouvintes fique com dúvida, né? É necessário que você tire todas as suas dúvidas. Então veja bem, Tiago 4:4 diz assim: deixa eu ver aqui, Tiago 4:4 diz assim:
adúlteros e adúlteras, não sabeis, vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está vendo aí? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, toda pessoa que está distanciada da presença de Deus, está vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, ela é inimiga de Deus, inimiga do cristianismo. Por quê? Porque ela não quer, não concorda. Ela está vivendo o oposto, o contrário que a palavra de Deus ensina. Então ela não concorda com a palavra de Deus, não concorda com o cristianismo. O que é cristianismo? Cristianismo vem de Cristo, vem de cristão, vem de seguidores de Cristo. Então, a pessoa não concorda. Aí a palavra de Deus diz assim: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Mas só que essa palavra, amizade do mundo, ela não se refere diretamente à amizade. Ela se refere às práticas mundanas. Se refere à pessoa que pratica as coisas que o mundo oferece. Então ela não pode ter amizade com Deus. Não pode ser uma pessoa cristã. Então por isso que as pessoas detestam. Tem até pessoas que dizem: eu tenho muita mágoa de quem é crente. Tenho muita mágoa, muito ódio. Não sabem que os cristãos não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, os cristãos, nós pregamos a palavra de Deus e anunciamos essa palavra que transforma, que abençoa. Então, se todo mundo observasse, examinasse as Escrituras, iriam perceber que quando alguém vem a uma emissora de rádio para pregar a palavra de Deus, ele está ensinando algo sobre Deus, está ensinando as verdades de Deus para as pessoas. E muitas pessoas, infelizmente, até muitos que se dizem cristãos, não querem ouvir essas verdades. Então, por isso que as pessoas se tornam inimigo do cristianismo, porque não querem realmente ouvir a palavra de Deus como ela é. As pessoas querem fazer da palavra de Deus tipo conveniência. Eles só querem tirar da palavra de Deus algo que eles querem ouvir. Mas nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que não é assim. A morte, qual é o último inimigo do homem que será abolido quando vier o fim? Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Também é usado para descrever Satanás na parábola do trigo e do joio. Mateus, capítulo 13 e versículo 39. Também é usado, né, como inimigo. Mateus, capítulo 13, versículo 39. Vamos ver aqui. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O inimigo que semeou é o diabo. Está vendo aí? Então, nós vemos aqui que o diabo é um dos principais inimigos do cristianismo. Então ele usa alguém. Ele usa todos aqueles que derem lugar a ele para fazer alguma coisa para tentar atrapalhar. Mas não vai atrapalhar, porque quem está conosco é maior do que quem está com eles, né? Algo interessante acerca dos inimigos do cristianismo é que o seu ódio é tão grande que se transforma em obsessão, até ponto de chegar a investir toda uma vida para esforçar, né, nobres que o cristianismo avança pela causa de Cristo. Terceiro, para muitos seja impossível imaginar que o cristianismo tenha inimigos. Mas a realidade é que se os tem,
estão ativos para fazer todo o dano que eles podem à causa de Cristo. Todo dano que eles puderem fazer à causa de Cristo. Quer dizer, tem pessoas que o que puder fazer para prejudicar a obra de Deus, ele vai fazer. Tem muitos que chegam dando uma de bonzinho e dizendo: ah, eu vou ajudar, essa obra vai crescer. Daí a pouco se rebela e daí a pouco sai criticando e sai falando. Quer dizer, pessoas que têm só a capa de cristão, mas na realidade está sendo um vaso nas mãos do diabo. Está sendo um vaso de Satanás para querer atrapalhar a obra de Deus. Mas todo aquele que se levanta contra a obra de Deus, contra a igreja do Senhor, pode ter certeza de uma coisa: que você não vai ficar impune. Porque Deus, ele vai agir e vai fazer algo. Deus não vai deixar. Porque se no passado Deus agiu, Deus vai agir hoje no presente também. A palavra de Deus diz que Paulo, o apóstolo Paulo, ele perseguia as pessoas, perseguia os cristãos, tinha carta branca para prender, ele consentiu a morte de Estevão, perseguiu. Mas Paulo ia no caminho de Damasco, caiu em terra, e os irmãos dizem que ele caiu do cavalo. Não está escrito que ele caiu do cavalo. Eu queria deixar claro esse pequeno detalhe aqui para os irmãos. Ele ia e caiu em terra. Não está escrito que ele estava em cima do cavalo e caiu do cavalo. E eu ouvi muitos irmãos pregando: Paulo caiu do cavalo. Não. Por que o irmão vai colocar um cavalo lá onde não tem cavalo, irmão? Não faça isso não. Pregue a palavra de Deus como ela é, né? Então o apóstolo Paulo, ele caiu em terra. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz. E o que foi que a voz disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Por que me persegues? Né? E os irmãos também dizem outra coisa sobre Paulo. Não, Paulo mudou o nome dele agora, Paulo não mudou o nome dele coisa nenhuma. O nome dele, ele tinha os dois nomes, Saulo e Paulo. Foi mudado coisa nenhuma o nome dele. Está vendo como o pessoal aprende as coisas fora dos padrões? Então, veja bem. Então, o próprio Jesus disse: olha, eu sou Jesus, é quem tu persegue. Então, quando você se levanta contra a obra de Deus, alguém se levanta, pode ter certeza, sem dúvida alguma, que é levantar e cair. Que você está se levantando contra a obra do Senhor, contra a igreja de Deus. Isso estou me referindo à igreja de Cristo sobre a face da terra, né? Agora vamos ver aqui, características dos inimigos do cristianismo. Algumas características. O apóstolo Paulo, por meio da inspiração, escreveu a seguinte característica: dos inimigos do cristianismo, descrito como os inimigos da cruz de Cristo. Vamos ver Filipenses, capítulo 3, e versículo 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Está vendo aí? Só pensam nas coisas terrenas. Eu vou ler novamente esse versículo, viu? Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quantos que só pensam nas coisas terrenas? Olha, há pessoas que estão no Evangelho e estão com pensamentos duplicados, pensando que
o Evangelho de Cristo, há quem pense que o Evangelho de Cristo é para produzir bens materiais para si próprio, pensando que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para produzir riquezas. Engana-se quem pensa dessa maneira. A única meta, o único sentido do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é ser anunciado às almas perdidas para que elas alcancem o reino de Deus. Esse é a verdadeira meta do Evangelho de Cristo. Então, não pense que Deus não conhece o coração das pessoas que pensam que vai usar o Evangelho para enriquecer. Não, o Evangelho não é para ninguém enriquecer. A palavra de Deus não é para ninguém se tornar rico, mas é para você anunciar e levar a mensagem do reino de Deus para aqueles que precisam ouvir e serem alcançados, para não serem lançados nas trevas. Está vendo aí? Olha o versículo, vou ler novamente. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também vos digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Está vendo aí? Desse texto tiramos as seguintes características dos inimigos do cristianismo. Eles trazem tristeza, digo chorando. Seu fim será a perdição, se não se arrependerem. Está vendo aí? O fim deles, o fim daquele que se levanta contra o Evangelho, o fim daquele que diz que a palavra de Deus não é válida. Tem pessoas que querem invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. É tanto que Deus criou o universo, criou o mar, criou a terra com a palavra. Lá em João diz o quê? João diz assim, capítulo 1 diz, no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Quem é agora a carne? Jesus. E habitou entre nós. Olha aí. Que coisa. Qual é o ser humano que tinha condições de saber algo dessa natureza? Então, por que isso? Porque é algo revelado pelo Espírito Santo de Deus aos santos homens de Deus, né? Então, o seu fim, está dizendo aqui, será a perdição se não se arrependerem. Essas pessoas que se levantam contra a obra do Senhor, contra a igreja de Cristo sobre a face da terra. Eles buscam satisfazer os seus desejos egoístas. O Deus deles é o vento, quer dizer, eles tendo tudo para eles aqui, tendo alimento, tendo sua feira, tendo sua casa boa, seu carro bom, o dinheiro para farrar, para ele tá bom. Eles são arrogantes, a glória deles é para a confusão deles mesmos. Eles se rebelam abertamente contra Deus, que só pensam nas coisas terrenas. Quem foi que já viu cristão pensar em coisas terrenas? A palavra de Deus diz que o nosso tesouro é no céu, não é aqui na terra. Mas tem pessoas que só pensam nas coisas materiais. Tem pessoas que não dão a cara no irmão. Não dão a cara no irmão, que é para não danificar o carro dele. Não dá a carona. Vai para a igreja e diz, eu sou crente. Aí, bom, tem um irmão ali para buscar. Não vai não, porque não é para andar ninguém no meu carro. Não pode andar ninguém no carro dele, não. Não pode andar ninguém. E tem a cara mais descarada, a cara mais lavada de dizer que é cristão. Porque muitas das vezes está com amor às coisas materiais.
ama mais as coisas materiais. Tem pessoas que amam mais as coisas materiais do que mais o ser humano. As coisas materiais é para se usar. E o ser humano é para se amar. Tem marido que zela mais o carro do que a esposa. Se alguém vai entrar no carro dele, opa, limpa os pés aí. Não, limpa os pés. Mas muitas das vezes não se importa de comprar uma roupa nova para a esposa, de comprar algo novo e dar um presente à esposa. Não se importa. Dá mais atenção a um carro, uma coisa material, do que a sua esposa. Então está longe, está distanciado dos ensinamentos de Deus uma pessoa que age dessa maneira, né? Eles são arrogantes. A glória deles é para a confusão. Eles se rebelam abertamente contra Deus, que só pensam nas coisas terrenas. Está vendo aí? Tem pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Por isso, o cristianismo fala do reino de Deus. O cristianismo fala de um Deus todo-poderoso. Os inimigos do cristianismo só pensam nas coisas da terra. Só pensam em coisas terrenas. E não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa o que vai acontecer após ele partir dessa vida, né? A própria agenda. Portanto, é imperativo que nós estejamos alerta contra ataques que eles efetuam. Terceiro ponto. Alguns inimigos do cristianismo, os relativistas. Quem são os relativistas? Relativistas são pessoas que adotam relativismo. Agora, o que é relativismo? Relativismo é a doutrina que opunha o conhecimento humano. É incapaz de alcançar verdades absolutas, universalmente válidas. Em poucas palavras, a verdade é subjetiva, não objetiva, dando a entender que a verdade é baseada nas circunstâncias e opiniões das pessoas e não em princípios. Nós sabemos que toda a verdade ela se encontra na palavra de Deus. Não há verdade em outro lugar, né? Em terceiro lugar, ao conhecer a verdade, ela nos faz livre. Olha que coisa maravilhosa. Meu prezado amigo, eu quero dizer para você que você precisa ser liberto. Mas, pastor Edivan, ser liberto de quê? Do pecado. Ser liberto da escravidão de Satanás. O diabo tem escravizado as pessoas, o diabo tem cegado as pessoas, o diabo tem feito as pessoas sofrerem. E as pessoas não entendem que através da palavra de Deus a pessoa se liberta das garras do diabo. Através da palavra de Deus a pessoa é liberta. Através da palavra do crer nessa palavra a pessoa é transformado, é abençoado. E as pessoas se tornam inimigo do evangelho, do cristianismo, porque não compreendem, não sabem que nós estamos tentando tirar as pessoas que estão caindo em um abismo. Nós estamos mostrar para as pessoas, estamos mostrando o caminho de Cristo, o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, o caminho estreito. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem o caminho do São João, o caminho do carnaval, o caminho da baderna, o caminho da prostituição, o caminho do ódio, o caminho da intriga, o caminho do homicídio, o caminho do mal. E essas pessoas que trilham esse caminho estão sendo escravizadas pelo inimigo de todo ser humano, que é Satanás. Satanás, ele enganou Eva, enganou Adão, o pecado entrou na terra para que com o pecado entrasse a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está lá em Romanos. Portanto, como podemos observar, o relativismo é falso e vai contra o que Jesus ensinou. As pessoas que adotam essa maneira de pensar são inimigos do cristianismo e devem estar alerta contra eles, já que estamos muito ativos em nossos dias, né? Os materialistas, nós vemos também, ainda tem aqui os materialistas. São pessoas que dizem: eu não vou ficar na igreja, porque eu não vou dar uma oferta na igreja. Eu não vou ficar na igreja porque o pastor fala sobre dízimo. Eu não vou a tal igreja porque lá pede uma oferta. Mas muitas das vezes,
Quando a pessoa não serve a Deus, acontece acidente, quebra a cara, perde tudo, quebra carro, quebra tudo, e ele não está vendo isso aí. O que é isso? Uma atuação diabólica do diabo que tem cegado a vida das pessoas. Tem cegado os olhos das pessoas, a mente das pessoas, e tem enganado as pessoas. E as pessoas não estão vendo. As pessoas compram uma carteira de cigarro e fumam a 10, a 15 reais ou a mais, e fuma aquela carteira de cigarro, e quando termina de fumar, compra outra, e fuma e compra outra, mesmo sabendo que aquele cigarro, ele vai produzir uma doença maligna no seu corpo, e depois o médico vai falar para ele: você está com a doença e você não tem mais solução para a sua vida. Mas ele continua a fumar. O que é isso? Está cego pelo inimigo, está enganado pelo diabo. Mas o que nós fazemos, nós cristãos? Estamos tentando abrir os olhos de todo ser humano através da palavra de Deus, através dessa palavra que transforma, através dessa palavra que liberta, né? Então, os materialistas, eles têm interesse pelas coisas materiais. Qual é o problema com o materialismo? Isso é uma pergunta, agora vamos responder. O problema com o materialismo é que faz com que nos esqueçamos dos valores humanos e espirituais mais profundos. Isto nos leva a não colocar o nosso olhar nas coisas de cima. Tá vendo aí? Não colocar o olhar nas coisas de cima. As pessoas dizem: eu não vou para a igreja porque se for tenho que ofertar. Mas quando você está lá, na sua casa ou em outro lugar, gasta muitas das vezes com coisas que não convêm, com bebida, com outras coisas, faz festa, faz farra, gasta e não está nem aí. Mas se for, quer dizer, se for para dar uma oferta na igreja, chama o pastor de ladrão, chama os irmãos de ladrão, todo mundo é ladrão. Mas se for para gastar no bar, aí está tudo bem. Se for para gastar na prostituição, está tudo bem. Então, por isso que o mundo está nas condições que está, as famílias estão nas condições que estão, porque o povo não quer saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus. Esta é a verdade. O Brasil precisa de Jesus Cristo, porque não há uma direção na política brasileira. A política brasileira precisa do Senhor Jesus. O Senhor tem que interagir, porque as pessoas estão dominadas pelo diabo, pelo Satanás. Nós vemos que quantos e quantas pessoas estão desempregadas, sofrendo, por conta de alguém que cometeu erros, de votar em alguém que não merecia ser votado. Olha que tristeza. Mas nós sabemos que temos que crer em um Deus Todo-Poderoso. E Deus vai agir nesse país, em nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, veja bem. Terceiro ponto. Jesus Cristo, em Mateus 6, 19, 21, advertiu contra os materialismos. Ele disse: não acumuleis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Está vendo aí? Que coisa tão maravilhosa que Jesus ensinou, advertindo contra esse mal. Porque tem pessoas que só pensam em ajuntar dinheiro sobre a face da terra, riqueza, não pensa no dia de amanhã, se vai estar aqui. Nós vemos que o Dinho dos Mamonas Assassinas, seus pais evangélicos, sua mãe evangélica, seu pai evangélico, e ele na igreja gravou CD gospel, o CD de hino de louvores.
E veio um amigo dele dos Estados Unidos e disse: vamos cantar música secular. Esse negócio de ser crente, esse negócio de servir a Deus, vamos cantar música secular, vamos fazer sucesso. Quer dizer, só pensou nas coisas materiais, não se lembrou que a qualquer momento o ser humano ele pode ter um encontro com Deus. E ali Dinho foi com aquele jovem primo dele para os Estados Unidos, e quando vieram, já gravaram o CD, já estourou aquele sucesso todo que o Brasil sabe. E a mãe dele, quando ele veio passar um dia em casa, a mãe dele correu e ligou para um pastor e pediu para o pastor visitar ele. E o pastor visitou ele, ele escreveu um cheque lá de 5 mil, disse: pastor, tem uma bênção para o senhor. Gostava muito do pastor. Quando o pastor chegou na casa dele, ele pulou nas costas do pastor e brincando com o pastor, era muito brincalhão. Só aqui, pastor, tem uma bênção para o senhor. Ele deu um cheque de 5 mil ao pastor. E o pastor disse assim, disse: olha, meu querido, eu agradeço muito, estou precisando muito, agradeço muito por esse cheque que você me deu. Mas eu não posso deixar de falar a verdade para você. Volte para Jesus. Enquanto é tempo, volte para Jesus. Você não sabe o dia de amanhã, meu filho. Volte para Jesus. Jesus te ama. Volte para Jesus. Sabe qual foi a resposta de Dinho? Dinho dos Mamonas Assassina para aquele pastor, irmãos e amigos. Ele disse assim. Ele disse: quando eu ficar mais velho, aí eu venho para o Evangelho. Só que tem uma coisa: não deu tempo ele ficar mais velho. Aí o irmão mostrou na internet, tá na internet, o slide, o corpo daquele jovem, sem a cabeça, sem os braços, sem as pernas. Não deu tempo ele ficar mais velho. Tá vendo aí? O materialista. Quer dizer, então, nós vemos que coisa terrível. Uma pessoa que servia a Deus caiu no laço do diabo por coisas materiais e perdeu de estar na presença de Deus para ir lá louvar ao diabo, louvar a Satanás. Eu não entendo como é que tem pessoas que se dizem cristãos, que vai na internet e canta música profana e o povo aplaude e diz: muito bem, lembrança, muito bem. Mas a Bíblia diz diferente. A palavra de Deus diz diferente. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Você está enganando a si mesmo, está caminhando para o inferno. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que só existe 2 caminhos: o largo e o estreito. O caminho estreito conduz o homem até o céu, o reino de Deus. E o caminho largo é o caminho do mundo, é o caminho da perdição, é o caminho da música, do forró profano. Como que eu se digo homem de Deus, eu vou pegar um violão e eu vou cantar música profana na internet? Está longe. Converta-se antes que seja tarde demais. Porque a mão de Jeová pode vir sobre você e quando você procurar sua voz para cantar, não tem mais voz. Porque a voz que você cantou para louvar Satanás foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Então, o que Deus te deu é para você louvar Ele e não o diabo. Não pode haver mistura entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem meio caminho. Não, mas o bichinho é bonzinho. Ele anda na igreja, ele visita a igreja, vai na igreja, vai aqui. Você tem que confessar. A Bíblia diz que nós temos que confessar e dizer: eu recebo Jesus na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador, e confessar e não ter vergonha dele. Porque aquele que tiver vergonha de Jesus Cristo, está escrito, Jesus disse: aquele que se vergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me vergonharei dele diante de meu Pai que está no céu. Ele vai dizer, sabe o quê? Nunca vos conheci. O nosso Redentor admoesta que busquemos, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa tão maravilhosa! Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Né? O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, em 1 Timóteo 6 e 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, vamos compreender esse versículo. Olha só. A raiz de todos os males não é o dinheiro. Vamos entender. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Você pode possuir 10 caminhões de dinheiro, 1 milhão, 1 trilhão, 1 bilhão. Isso aí não vai fazer, não vai tirar você da presença de Deus. Não! Pelo contrário, vai te dar mais condições de você fazer a obra de Deus. Você vai poder, se eu tivesse hoje em meu poder uns 200 milhões de reais ou mais, eu ia abrir igreja em todo o Brasil e usar para a obra de Deus. Por quê? Porque o meu chamado que Deus tem para mim é fazer a obra dele. Quando o nosso ministério aqui está começando, está crescendo, quando o nosso ministério tornar-se maior, gigante, digamos assim, que vai se tornar, nós vamos expandir para todo o Brasil o nosso ministério. Então, como é que se faz isso? Tem que ter finanças, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Né? Então, o que acontece? As pessoas se apegam às coisas materiais. As pessoas se apegam às coisas materiais e se esquecem que em primeiro lugar é o reino de Deus. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Tem pessoas que colocam o dinheiro acima de Deus, colocam o dinheiro primeiro do que Deus na sua vida, colocam o dinheiro primeiro do que a família, colocam o dinheiro primeiro do que ele mesmo, que ele não se importa nem para ele, nem consigo mesmo, né? Então, essa é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro. O dinheiro, ele serve aqui na terra para você comprar todas as coisas que você precisa. Mas o dinheiro em si não há maldade alguma. Qualquer um pode possuir dinheiro. Agora, o problema é que as pessoas não têm a capacidade de lidar com o dinheiro, não sabem trabalhar com o dinheiro. É igual às vezes quando nós estamos pregando na igreja, e sempre falamos isso, tem pessoas que pedem uma bênção a Deus, e muitas das vezes não recebem logo, porque Deus sabe por que não dá. Tem pessoas que se receber uma bênção antes da hora, em vez de ser bênção, vai tornar-se maldição. Então Deus sabe a hora certa de dar a bênção para aquela pessoa. Deus, ele só dá uma bênção a mim e a você se você estiver preparado para receber. Se a pessoa não tá preparada para receber a bênção de Deus, lá, nosso ministério está começando. Mas já aproximadamente umas 8 ou mais pessoas que chegou lá e pediu a Deus para Deus abrir uma porta. E assim que Deus abre, ele não volta mais para agradecer. Tem pessoas que chegam na igreja se arrastando, desempregado, e diz: Senhor, abre uma porta para mim. Quando Deus abre uma porta de emprego para ele, aí quando você chega no culto, está o lugar daquela pessoa vazio. Agora isso é em todas as igrejas que faz isso. Por quê? Porque as pessoas têm amor às coisas materiais. Não têm amor a Jesus. Né? Então que Deus abençoe a todos. As horas já foram embora. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Foi rápido demais. Eu nem vi a hora passar. Muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe. Nós já estamos no final do programa Voz Apostólica e convidamos você, né, que está nos acompanhando, a acompanhar mais uma vez amanhã a partir das 21 horas aqui na Rádio Imprensa FM. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe todos. Obrigada, Dilma, pela audiência. Que Deus abençoe, viu? Amanhã novamente aqui pela Rádio Preço FM, às 21 horas. Deus abençoe.